Agora eu posso dizer que eu vi o Lobão tocar bateria ao vivo. Abrir a entrevista dizendo que Lobão é baterista de formação tá bem longe de ser novidade. Vimana, Marina Lima, Blitz. Mas é verdade que a garotada de hoje teve mais contato com o cantor e compositor através dos programas comandados por ele na MTV do que pela música que embalou as últimas 3 décadas. Pois é, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta. Esse environment poético, filosófico, histórico e político. A novidade é que João Luiz Vordenberg Filho está lançando um livro, uma espécie de autobiografia que passa a limpo seus 50 anos, a 1000. Lobo, fala, meu querido. Aproveita e apresenta esse teu cantinho aqui. Ah, esse é meu cantinho aqui. Esse é meu cantinho. É teu estúdio. Esse aqui é o lugar que eu gravo tudo, cara. Eu gravei, também escrevi o livro praticamente todo aqui. Essa minha escrivaninha aqui, ó. Inclusive o livro tá ali em cima. Chegava de manhã, tipo 6 da manhã. Ficava escrevendo até meio-dia. Aí ia comer, aí voltava e dormia. E você tinha alguma rotina pré-estabelecida? Ou você, quando começava a escrever, não tinha hora para parar e aí parava quando dava na telha e depois voltava? Eu só escrevia pela parte da manhã. Eu não consigo, eu fico com o HD sobrecarregado. Depois do meio-dia, eu como, eu fico mais burro, né? Mas vamos deixar o livro para depois e voltar um pouco à fita. A última passagem de Lobão pelo Vitrine foi em 2007, na época do lançamento do polêmico acústico MTV. O flerte do carioca da Zona Sul com a terra da garoa começava a ficar mais sério. A mudança, que acabaria dando um gás na carreira do cantor, era questão de tempo. Seu livro? A última entrevista que você deu para o Vitrine foi em maio de 2007. Você estava vindo a São Paulo, ainda não morava aqui, para divulgar o acústico. Isso. E estava namorando a cidade. Eu lembro que naquela entrevista você já cogitava a possibilidade de repente, vir morar em São Paulo. Hoje, 3 anos depois, você já se sente em casa aqui? É o clássico do carioca que virou casaco? Ou é aquele carioca que mora em São Paulo, mas qualquer brecha vai correndo pro Rio de Janeiro? Não, eu vim para São Paulo, tipo, não deixei nenhuma brecha, eu vim com tudo. Eu já gostava, sempre gostei de São Paulo. E, pô, esse papo, eu falava com você, com Marcelo Tais, com meus amigos todos aqui em São Paulo, cariocas e paulistas, né? Já desde a década de 80, eu gostava de, eu estava pensando em morar em São Paulo. Olha, no início dessa década, em 2000, 2001, a gente chegou a alugar um apartamento, não sei o quê, aí teve algum problema, então a gente estava na capinha para chegar aqui, né? E a gente, pô, vim já me sentindo pertencido, e a aclimatação, eu não tive nenhum tipo de aclimatação, assim, eu já cheguei em casa. Rock and roll, meio nonsense, pra acabar com essa inocência e o complexo de decência no meio do salão. Mas o principal, assim, que eu acho que é fundamental de eu ter vindo para São Paulo é meu choque cultural com o Rio. Principalmente numa época que a cultura ficou meio chapa branca, todo mundo tocando uma MPB falsa. Você sabe que eu já mexo com MPB o tempo todo, mas eu acho que a imagem, a estética que querem designar essa MPB é careta, é conservadora. As pessoas acham que para ser brasileiras tem que adotar uma postura retrógrada, meio nostálgica e acadêmica, né? E eu acho isso absolutamente deplorável. Aquela estética do vestidinho com a sandália. Isso, aquela sandália milimetricamente né, de couro. O hippie de boutique, né? Um hippiezinho de boutique, mas mais brasileiro, né? Mais PT, assim, meio chapa branca, meio, aquela coisa de uma subscrição pseudo-intelectual a estilos duvidosos, como forró universitário, chorinho universitário, várias coisas barra universitário, sertanejo universitário, que todos invariavelmente são muito ruins. Cara, comprei Gentle Giant, cara. Gentle Giant é chato mesmo. Em São Paulo, Lobão meio que oficializou uma nova carreira, a de apresentador de TV.
Passou pelo Saca-Rolha no Canal 21 e ficou anos na MTV, onde comandou o Debate e o Lobotomia. Hoje não tem mais profundidade. Então você é um babaca, você é um babaca. A parceria com a Music Television não vai emplacar em 2011, mas foi através da telinha que o velho Lobo se reinventou. Eu utilizei esse espaço como um editorial meu, sabe? Eu estava a fim de me reinventar. E, porra, o meu acústico foi um fracasso de vendas e eu tinha que me reinventar porque o acústico pressupunha-se que a gente ia vender muito, tá entendendo? Mas não foi um fracasso pela qualidade de disco, porque é um baita disco premiado, inclusive. Sim, né? Olha só o Grammy aqui, ó. Olha aí o Grammy. Mas assim, a crítica foi muito... Não com o disco, porque não conseguiram, de uma forma ou de outra, falar mal do disco. Mas falaram muito mal da minha pessoa, dizendo que eu era traidor, contraditório, vendido. E nada disso... É por isso que eu entrei numa de escrever o livro também, sabe? Porque eu estava de saco cheio de vender jornal para as pessoas e deixar de vender meus discos e ser completamente caricaturado pela imprensa. E então o livro, eu tive que elaborar o livro meio que para poder documentar isso, né? A história do livro começou a se desenhar em fins de 2007. Poderiam ter sido 2 volumes de uma biografia meio real, meio ficcional, coisas de Lobão. Mas a entrada de um certo jornalista investigativo na história fez com que o projeto literário deslanchasse de vez. Cláudio Tognoli. Olha, a minha história ela é razoavelmente detalhada na medida do possível, mas eu considero a minha história um fio condutor para todas essas dúvidas que eu carreguei há até muito pouco tempo. Eu tinha dúvidas quanto à dignidade intelectual em tocar guitarra elétrica até bem pouco tempo atrás. Agora, tem uma coisa, eu esperei a hora certa. Tem 2 músicas. A primeira, que abre o livro, tem uma frase que eu acho que ela diz tudo, né? Quem foi que disse a você, quero saber, que perder é o mesmo que esperar? Eu esperei, tá aí. Agora vai ter que chupar essa manga, porque o livro é contundente, ele é muito chique, sabe? Mas ele deixa todo mundo aí, tudo o que eu queria dizer. E, ó, é bem escrito, hein? Isso que eu quero dizer. Não é qualquer nota, não. Ele é muito bem escrito para um roqueiro ou para qualquer tipo de cidadão. E aí ninguém vai ter que aturar, porque é bem escrito, tá cheio de documento aí. Não adianta chorar porque a nega já está lá dentro. Tognoli ajudou João Luiz a estabelecer um plano de voo e foi o responsável pelas pesquisas e textos das passagens batizadas de Lobão na mídia, que fecham alguns capítulos do livro como uma espécie de clipping do artista, com trechos de reportagens que saíram na imprensa ao longo dos anos. O Tognoli falou assim, pô, cara, você tinha que narrar sua vida. Porque é uma vida de a procura de uma estética. Isso que ele sentiu. E eu falei assim, pô, gostei disso. Porque eu posso pegar minha vida, botar um fio condutor, que sou eu, e falar sobre o processo estético, ético, filosófico, histórico, que me cercou esse tempo todo, né? E que eu percebi esse tempo todo. É uma narração linear da minha parte, até a hora em que eu entro na mídia. Quer dizer, a primeira manifestação da mídia mesmo foi eu na Pop com Ezequiel Neves, mas eu não consegui, em 75, o menino prodígio da bateria. Mas essa eu não peguei. Não achou? Mas então a primeira como profissional fora essa foi na Blitz, né? Isto é, aquela famosa da Regina Chevalier. Inclusive não deu para... na próxima edição vai ter a capa da Isto É. Se não tiver Isto É, eu tenho Isto É em casa. Eu tenho também, claro. Isso é um troféu de guerra, né, cara? Como é que você acha que a mídia te enxerga hoje? Como é que você sente o tratamento da mídia em relação à sua pessoa hoje em dia? Você sente que o pessoal é carinhoso, atencioso? Eu acho que a minha chegada aqui em São Paulo foi um marco nesse sentido também. É óbvio que várias vicissitudes em relação à minha caricatura pública continuam prevalecendo, porque é um vício desde que eu comecei a ser público. Mas aqui em São Paulo eu comecei
a ter muitos, talvez pelo Toglioli, pela proximidade do Toglioli, é um cara que conhece todo mundo. Pelo Tais também, de repente. Pelo Tais né? também. Então, várias pessoas, eu comecei a ficar amigo de vários jornalistas e frequentar os restaurantes. Oi, tudo bem? E eu senti uma mudança muito grande de tratamento, sabe? Eu era tratado simplesmente como um criminoso. Não era nem um roqueiro, eu era tratado como um criminoso. Inclusive tem aí, até colegas, o Lulu fala assim, não, é um criminoso pequeno. Me aliviando, dizendo, ó, vamos procurar os grandes traficantes e deixar o criminoso pequeno em paz. Agradeço. Mas era tratado como criminoso, entendeu? Já não sou mais tratado como criminoso. E aí também tem aquela coisa, né? Eu sou roqueiro. Aí qualquer coisa, você corta o cabelo, e o cara ficou evangélico, aí você parou de fumar maconha, você agora está um cordeirinho, não é mais um lobão. Sangue borda na madrugada. Eu começo a sentir, assim, que começa a haver um nível de respeito, não somente à minha pessoa, mas, de repente, as pessoas estão atentando que eu até sou um músico. Lobão é saúde, só raquetada. João Luiz. Pô, Rodrigo. É um prazer quase sexual. Eu também. Muito bem-vindo a este programa. E é melhor viver 10 anos a 1000. Do que 1000 anos a 10. Mas se viver por 50 anos a 1000... melhor ainda. É difícil, mas é legal. João Luiz, um especial de Natal. Feliz Natal, aliás, viu? Feliz Natal, meu Ótimo presente esse. Papai Noel existe. E tá de barba grisalha. Pode escrever já.